O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim, na última sexta-feira, lançou um concurso para jornalistas e disse das razões do projeto. Vamos ouvi-lo. Fazer referência aqui à equipe de comunicação da Câmara Municipal, que é liderada pela jornalista Renata Sampaio. Em um dos cafés da manhã que fiz com o grupo de jornalistas da Câmara, foi uma demanda a nós pedidos, dizendo da importância desse prêmio, da valorização das matérias, dos jornalistas. E aí, obviamente, nós pensamos, maturamos, estudamos o formato, e hoje eu tenho o prazer de vir aqui devolver esse pedido, que foi, como eu já disse, do setor de comunicação da Câmara, mas, obviamente, devolver para os jornalistas da cidade esse prêmio, que ele tem vários objetivos. Aqui estimular veículos de comunicação, abordarem temas relacionados ao poder legislativo, ou seja, o primeiro objetivo que nós temos com esse projeto, com o Prêmio de Jornalismo, é que os jornalistas da cidade possam divulgar, fazer matérias, aqui registrar aí a presença do nosso vice-prefeito chegando aqui ao nosso evento, seja bem-vindo, Elcio Batista. Ou seja, o primeiro objetivo é estimular o jornalismo a partir de matérias legislativas, ou seja, é aproximar mais ainda o poder legislativo do jornalismo, das matérias jornalísticas, para que a gente tenha o trabalho da Câmara Municipal ainda mais divulgado para a sociedade. Ou seja, faz parte desse nosso compromisso, desse nosso entendimento em aliar a discussão, o debate, e eu entendo perfeitamente que o jornalismo, os jornalistas são fundamentais para isso. Tem aqui um objetivo que é talvez mais nobre, mais subjetivo, mas eu compreendo também que a Câmara Municipal ela deve ser um soldado na defesa da democracia. E eu imagino que eu tenho convicção, que não há democracia forte e que não haja uma imprensa livre, uma imprensa altiva, uma imprensa que consiga, de fato, trabalhar, que tenha informação boa, informação correta. Então, de certa forma, com esse prêmio, nós também estamos estimulando esse bom jornalismo na virtude de conquistarmos cada vez mais uma democracia mais sólida. Quanto mais forte for o jornalismo, quanto mais forte for a imprensa livre, soberana, mais forte a nossa democracia. E aqui a Câmara Municipal está dando essa contribuição, o respeito e a admiração que a Câmara Municipal tem pela imprensa. Digo isso de coração, porque isso faz parte do meu dia a dia. Às vezes a gente não consegue dar o retorno quando o jornalista nos pergunta pelo WhatsApp, não consegue dar o retorno da entrevista, mas há de mim, da Câmara Municipal, um respeito profundo do jornalismo. Como eu já disse, é fundamental para a nossa democracia, para as pessoas poderem ter liberdade do voto, liberdade para discutir. A gente tem uma imprensa forte, que muitas vezes é o jornalista que muitas vezes não, quase sempre, é o jornalista que pesquisa, que investiga, que divulga e que dá notoriedade às ações, às causas, às notícias para o cidadão. Então, é muito importante para nós e este prêmio é uma demonstração dessa importância. Bom, um grupo de cearenses, denominado de Conselho Gestor do Movimento Unidos pela Ibiapaba, vai estar reunido hoje em Viçosa do Ceará, no alto da Serra Grande, Serra da Ibiapaba, tratando da ação judicial proposta pelo governo do estado do Piauí há mais de 10 anos, reivindicando terras de parte de 13 municípios cearenses na região da Ibiapaba, e que a Procuradoria Geral do Estado deixou esse processo correr à revelia por
aproximadamente 10 anos, pois só cuidou da questão a partir de 2022, após provocação feita pela imprensa, sensibilizando a ex-governadora Isolda Sela. A atual Procuradoria-Geral do Estado só é ágil para promover ações de interpelação judicial contra jornalistas sem nenhum resultado prático, porque ela tenta intimidá-los, no que não tem obtido sucesso. Ainda com relação à ação do Piauí contra o Ceará, amanhã a Defensoria Pública terá um encontro para tratar da mesma questão. Sem dúvida, essas manifestações de agora, que estão acontecendo no Ceará, em relação a essa questão de mais de uma década, nenhum efeito essas manifestações surtirão, pois o grande momento para o Ceará, neste feito, será o momento das razões finais nos próximos meses, quando falará sobre o resultado da perícia que está em fase de conclusão pelo Exército Brasileiro. Hoje, um artigo do jornalista Paulo Linhares no jornal O Povo trata da briga e relata desvantagens para o Ceará. Essa questão, nós já falamos muito sobre ela e partiu daqui do blog do Edson Silva, uma matéria que sensibilizou, me parece, a ex-governadora Isolda Sela, e ela chamou a Procuradoria para cuidar realmente do feito. Nem precisava fazer, era uma obrigação da Procuradoria, mas a Procuradoria-Geral do Estado hoje é muito diferente daquelas que foram daquela Procuradoria que foi cuidada pelo Djalma Pinto, pelo desembargador Hernani Barreira, pelo desembargador Fernando Ximenes e tantos outros nomes de respeito da advocacia cearense. Esta ação é culpa de alguns ex-governadores, porque o governo do Piauí, antes de propor a ação, propôs um acordo com o governo do estado do Ceará. Esse acordo não foi adiante. Nos últimos anos, o governo do estado do Ceará tem sido do PT e o governo do estado do Piauí também tem sido do PT. E eles não conseguiram fazer um acordo. Agora é praticamente impossível o acordo, porque a ação já está na sua reta final. O ex-governador do Ceará, Camilo Santana, por 8 anos governador, enquanto o governador do Piauí era o Wellington Dias, coincidentemente hoje, ambos são ministros do governo Lula, foram incapazes de fazer um acordo. Daí a situação vexatória para muitos cearenses que moram na região da Ibiapaba, afetada com esta disputa. O encontro do União Brasil, comandado no Ceará pelo capitão Wagner, ele é presidente do diretório estadual, e em Fortaleza, por sua mulher, a deputada federal Daiana Bittencourt, presidente do diretório municipal, portanto, um partido da família, como alguns outros aqui, reuniu em Fortaleza, na quinta-feira última, a cúpula nacional da agremiação. Foi um momento de o capitão Wagner
oficializar sua pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza. O discurso de encerramento do evento, que contou com a participação do presidente nacional da agremiação, o governador do Mato Grosso, o ex-prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, e várias outras figuras, como o senador Efraim Filho, líder do partido no Senado da República. O discurso de encerramento foi do capitão Wagner. Vamos ouvir a parte final. Meu povo, meu coração está inundado de alegria e de satisfação. E vocês não sabem a disposição que eu estou para esses próximos 120 dias. Eu vou dizer para vocês como foi que encerrou a campanha de 2020. Eu fui para um debate da TV Verdes Mares, saí do debate e saiu uma pesquisa do Ibope dizendo: Sarto 61%, Capitão Wagner 39%, 22 pontos de diferença. Sabe o que eu disse para mim? Eu disse: essa vergonha eu não vou passar. Amanhã é o último dia, eu vou fazer caminhada de manhã, de tarde, de noite, o resultado vai ser diferente no domingo. Como de fato foi, perdemos a eleição por 1,5 ponto. E eu não quero que ninguém aqui fique com peso na consciência. Poxa vida, se eu tivesse pedido ajuda do A, do B, do C, se eu tivesse falado lá no trabalho, se eu tivesse falado na minha igreja, se eu tivesse feito um pouquinho mais, tinha dado certo. Com esse peso na consciência, alguém aqui vai sair? Não. Que Deus abençoe cada um que aqui está, que Ele abençoe essa pré-campanha, que Ele nos conduza para que a gente possa libertar a cidade de Fortaleza. Muito obrigado, boa noite! Bom, antes nós ouvimos vários pronunciamentos, inclusive do governador Ronaldo Caiado, que ele fez questão de dizer como reduziu a criminalidade lá no seu estado. E dizendo que se o capitão Wagner foi eleito prefeito de Fortaleza e ele quiser ajuda, ele mandará policiais para fazer segurança em Fortaleza. Bom, campanha eleitoral, né? Os petistas parecem estar perdendo espaço no meio dos professores. Hoje, o presidente Lula tem encontro com reitores das universidades federais que estão com suas atividades paralisadas. O encontro é em Brasília. Já aqui em Fortaleza, uma última fala do governador Eumano de Freitas, dizendo que professores das universidades estaduais, também paralisadas, ganhando até R$14 mil, não deveriam fazer greves. Ele próprio reconheceu que a declaração foi infeliz, mas os professores parece não terem aceito as desculpas. Hoje, um artigo escrito por João Paulo Pimentel, publicado na edição desta segunda-feira do jornal O Povo, mostra o descontentamento. Lorena. Olá, telespectadores da TV Transparência, vamos conferir o que João Paulo Pimentel escreve em seu artigo intitulado Eumano de Freitas contra a Educação. Depois de conceder um reajuste medíocre, menor que a inflação do ano anterior, aos professores da educação básica, o governador Eumano de Freitas completa sua ofensiva de desprestígio à educação estadual, atacando agora os profissionais das universidades que estão em greve. Repercutiu recentemente sua crítica à greve, alegando que os professores já ganham 14 mil e que, por isso, seria impossível atender às demandas postas pelo movimento. Uma busca rápida pelo portal da Transparência, no entanto, mostra que isso não é verdade. Professores recém-empossados na UES, por exemplo, recebem um salário líquido pouco maior que a metade do valor divulgado pelo governador. Ao que parece, a intenção de Eumano com a divulgação de um salário real visava somente jogar a opinião pública contra a greve. E, embora tenha dito um dia depois que se tratava de uma média salarial, o estrago já estava feito. Com uma tática digna da direita, Eumano vai firmando seu nome nas fileiras dos inimigos da educação.
Em mais de 60 dias de greve, Eumano parece agir como se ela não existisse. Vai a Brasília constantemente, viaja para a Europa, viabiliza tempo para tudo, menos para sentar e dialogar com os sindicatos. Além de não negociar nem cumprir o ganho real prometido aos docentes no ano passado, dobra a aposta e passa a atacar um dos poucos grupos que apoiou organicamente sua candidatura e que tende a apoiar seu partido. Agora fica até difícil precisar qual espectro ideológico da política brasileira é realmente contra ou a favor da educação pública de qualidade. O estranho cálculo político de Eumano, somado ao inoperante MEC de Camilo Santana, até agora incapaz de propor uma alternativa à reforma no ensino médio, pode repercutir negativamente até na eleição municipal da capital. Com o PT decepcionado no âmbito estadual e federal, qual interesse os educadores terão numa vitória do pré-candidato Evandro Leitão, se até os correligionários criados e formados dentro do partido desonram suas pautas históricas? O que esperar de alguém que caiu de paraquedas na legenda? Bom, Ciro Gomes, quando era governador do estado do Ceará, num determinado momento comparou médicos a sal, por causa da roupa branca. Até hoje, vamos lá, quase próximo de 50 anos, esse tema ainda é lembrado. O governador Eumano de Freitas não vai ser esquecido com relação a essa questão do salário dos professores. Nós já dissemos aqui que tem professores da UES, Universidade do Estado do Ceará, que ganham R$30 mil, não só 14. O que o professor disse no seu artigo, ele fala dos professores que estão iniciando agora na carreira na Universidade Estadual. Mas temos vários professores com R$30 mil de salário. Por quê? Por causa do tempo de serviço e da graduação que eles conseguiram. O professor não é só graduado, não tem só a graduação mínima. Ele vai ao mestrado, já consegue uma gratificação boa em relação ao seu salário base. Ele vai ao doutorado e também consegue uma outra boa gratificação. E assim, no somatório, pode chegar a esses R$30 mil. Mas o fato de ganhar R$30 mil não significa dizer que ele está ganhando demais. Não, ele tem um longo tempo de magistério para conseguir essa remuneração, o salário e as vantagens. Eu disse na última oportunidade que falamos sobre isso, ganha muito é o governador, que ganha R$21 mil. Ora, como se o professor ganha 30 e não é muito, e o governador ganha 21 e é muito? Sim, porque o professor, ele paga todas as suas despesas. Ele paga a alimentação, ele paga o transporte, ele paga a moradia. O governador não paga absolutamente nada. O governador passa 4 anos recebendo esse seu subsídio sem precisar gastar absolutamente nada, porque a cozinha da residência oficial é mantida pela Casa Civil. O transporte, ida e todas as necessidades do governador são pagas pelo Estado do Ceará. Nada contra. Só para dizer que R$21 mil para o governador é muito e R$30 mil não é muito para um professor, notadamente do ensino superior. Aliás, na quinta-feira, como nós também falamos aqui na semana passada, o vereador Lúcio Bruno, lá na Câmara Municipal, foi duro nas críticas contra o governador Eumano, também por conta dessa sua fala. E o vereador Lúcio Bruno chegou até a lembrar o período em que o governador Eumano foi secretário de Educação de Fortaleza. Aliás, esse tema foi muito falado na campanha eleitoral de 2022,
quando os candidatos apontavam que quando Elmano foi secretário de Educação da Prefeitura de Fortaleza, foi o período em que os professores fizeram o maior número de greves e os alunos ficaram prejudicados por um bom tempo por falta de aulas. A comunidade universitária cearense, notadamente a federal, está atenta ao encontro de hoje de Lula com os reitores, pois o orçamento da Universidade Federal do Ceará para este ano não dará para as despesas programadas até dezembro. E também porque a universidade recebeu alguns imóveis que precisam de elevados recursos para serem adequados aos serviços da própria universidade, aumentando também consideravelmente os custos de manutenção do patrimônio da UFC, que hoje são muito elevados. O orçamento da Universidade Federal do Ceará, atentem para estes números. Estão lá no portal da transparência da própria Universidade Federal. Não é fácil de se ler, mas com um pouco de atenção e desejo de conhecer os números, você acaba lendo. Pois bem, o orçamento da Universidade Federal para este ano 2024, é de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Estou fechando os números. O do ano passado, 2023, foi de 1 bilhão e 860 milhões. Do ano passado para este ano, aumentou 40 milhões de reais. O orçamento de 2022 foi de 1 bilhão 720 milhões. O orçamento de 2021 foi de 1 bilhão 680 milhões. E o de 2020 foi de 1 bilhão e 700 milhões. A Universidade Federal do Ceará gasta aproximadamente 85% do seu orçamento com pessoal e encargos sociais. 85% do orçamento da Universidade Federal do Ceará é para pagamento de pessoal e encargos sociais. Sobram apenas 15% para a manutenção de toda a Universidade Federal do Ceará. Manutenção e investimentos. Será que dá? Bom, com a apresentação desses números, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje no primeiro bloco de notícias aqui da TV da Transparência, convidando-os a continuarem conosco, porque já já teremos novas informações. Obrigado.